Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, que neste momento nosso coração possa se unir em oração. O meu, o teu coração, o coração da tua família, aqueles que você traz aí em você, traz consigo no seu coração, que todos eles estejam presentes nesse nosso momento de oração, nessa Lectio Divina, mais um dia em que nós mergulhamos em oração na palavra de Deus. Nós aqui nos reunimos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Já quero te pedir para se inscrever aqui no canal da RCCBH, ativa os sininhos para que você receba todas as notificações, aquilo que é postado, aquilo que a gente vai colocando aqui para que a sua espiritualidade seja nutrida, para que você continue tendo ferramentas de busca constante do Senhor, de busca constante da presença desse Deus que tanto te ama, que tanto te quer, que tanto deseja o teu coração. Nós possamos neste momento já entrar em oração. Meu nome é Érico Damada, sou do grupo de oração Arca da Aliança e me uno com você agora nesta oração, pedindo ao Senhor que prepare o nosso coração para aquilo que Ele vai nos falar nesta manhã de sábado. Senhor Jesus, eu quero entregar neste momento a minha vida, Senhor. Eu entrego a Deus todas as minhas preocupações, todas as dificuldades que enfrentei ao longo desta semana. Entrego ao Senhor Jesus e apresento também as dificuldades desses irmãos que se unem comigo agora em oração. Te peço, Senhor, que neste momento o Teu Espírito Santo ele possa vir de encontro a tudo isso, Senhor, a todo o meu cansaço, ele possa vir de encontro a tudo aquilo que possa causar ruído, Senhor, a fim de que nada perturbe o escutar da Tua voz, a fim de que nada, Senhor, seja capaz de desviar a minha atenção de Ti, seja capaz de desviar a minha atenção da Tua presença. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que de forma especial, Senhor, venha sobre nós, que agora estamos aqui mergulhados em Tua palavra. Venha sobre nós, Espírito Santo, e dá-nos a graça, ao Santo Espírito, de fato mergulharmos no mistério desta palavra, de fato percebermos a presença viva do Cristo aqui no nosso meio. Através da leitura do Evangelho deste dia, eu te peço, Espírito Santo de Deus, eu te entrego a minha vida e te peço, diminua-me, Espírito Santo, a fim de que nada me interrompa, a fim de que nada me atrapalhe de fato de viver essa experiência contigo, Espírito Santo, a fim de que nada seja capaz de impedir esse irmão que acompanha essa Lectio Divina de realmente experimentar da tua graça, experimentar a tua bondade. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre as minhas vontades, vem sobre as minhas frustrações dessa semana, todas as frustrações que eu carrego no meu coração, as coisas que eu me propus a fazer e acabaram não dando certo. Vem, Espírito Santo, sobre elas, para que isso não seja impedimento. Espírito Santo, neste dia, dedicado também a Nossa Senhora, eu te peço, ó Mãe, intercede a Nossa Senhora de Pentecostes, intercede por esse momento de Lectio Divina, intercede, ó Mãe, por este momento de oração, intercede por este momento de busca pela intimidade com o Senhor. Sede, Mãe, o para-raio do Espírito Santo, atraia a presença do Teu Esposo, o Espírito aqui, junto a nós, ó Mãe, a fim de que nós experimentemos essa graça de dentro para fora. Vinde, Espírito Santo. Rezemos juntos a oração do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Clamando também a presença da Virgem Mãe, nós te pedimos, Mãezinha, toma conta de toda esta partilha, toma conta de todo este momento de estudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Te convido a tomar a tua palavra comigo no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. Então se aproximaram alguns saduceus. Os saduceus não admitem que haja ressurreição. Eles fizeram a Jesus esta pergunta: Mestre, Moisés escreveu para nós: se um homem tiver um irmão casado que venha a morrer sem filhos, case com a viúva e dê uma descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filho. O segundo e depois o terceiro casaram com a mulher. E assim todos os 7. Eles morreram sem deixar filhos. Finalmente, a mulher morreu também. Pois bem, esta mulher na ressurreição, de qual deles será mulher?
já que os 7 a tiveram por mulher. Jesus disse: os que pertencem a este mundo casaram-se ou são dados em casamento. Mas os que foram julgados dignos de ter parte no mundo futuro e na ressurreição dos mortos não casam nem são dados em casamento. É que eles não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, são filhos de Deus, vistos serem filhos da ressurreição. E que os mortos devam ressuscitar, o próprio Moisés o indicou no relato da sarça ardente, quando ele chama o Senhor de o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois são todos vivos para ele. Alguns escribas, tomando a palavra, disseram: Mestre, falaste bem, pois eles não mais ousavam interrogá-lo sobre nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, tendo ali já a sua sabedoria ficando bastante conhecida, ele vinha sendo constantemente confrontado por esses ditos líderes. Os saduceus, por exemplo, eles eram os líderes dos sacerdotes e faziam uma espécie de oposição ao grupo farisaico. Eles não acreditavam, de fato, na ressurreição. Mas o que tinha em comum com os fariseus, o que tinha em comum, inclusive, com o próprio Jesus, era o fato de acreditarem no Pentateuco, acreditarem no livro das leis. Por isso, eles sempre fazem referência a Moisés, como fizeram aqui no trecho, quando ele diz que Moisés, no versículo 28, Mestre, Moisés escreveu para nós, porque Moisés havia aqui, era exatamente esse ponto em comum. Moisés era o que era respeitado em função do Pentateuco, em função dos 5 primeiros livros da Bíblia, que eram chamados livro das leis. Então, diante dessa realidade, diante desse constante confrontar, porque Jesus ele vinha de fato nadando contra a maré, né? Jesus ele vinha adotando posturas, ele vinha com discursos de fato que eram discursos que aos olhos daqueles que guardavam a lei, mas não a praticavam, poderiam até soar controversos, porque não eram capazes de enxergar além daquilo que estava na Escritura, não eram capazes de aplicar aquela Escritura na própria vida, mas memorizavam a Escritura e aplicavam uma espécie e se colocavam num lugar, numa postura de alguém que estava numa cadeira observando o comportamento do outro e adequando o comportamento do outro às leis, mas não havia prática. E Jesus ele vinha com a prática dessa lei, ressignificando essas leis de Moisés, não desprezando-as como ele não fez no trecho de hoje, mas ressignificando, dando um sentido novo, dando um sentido que passa pela vivência, passa pela experiência daquela lei na vida, aplicada à vida. E Jesus, confrontado aqui por esses saduceus, ele vai se deparar com essa história. Ali dá para soar até como um deboche, por assim dizer, desses saduceus. Eles vão perguntar para Jesus, então, afinal de contas, dentro-se na perspectiva da lei de Moisés, esse irmão que se casa, deixa uma mulher viúva e não tem filhos, torna-se uma obrigação do irmão procriar, né? Dar a descendência, manter viva a descendência daquele irmão que deixou a viúva. Se 7 se casam com essa viúva, afinal de contas, no que seria a eternidade, ela vai ser esposa de quem? Porque se tinha a visão focada na lei, mas não se tinha a visão espiritual. E Jesus vai trazer essa visão espiritual aqui. Jesus ele vai dizer para eles, olha, aquilo que acontece em vida, de fato acontece, as pessoas são desposadas em casamento, as pessoas se casam, as pessoas têm leis a serem cumpridas, porém quando isso chega para a realidade do céu, uma realidade a qual vocês saduceus ainda não têm acesso, porque a visão ainda é limitada, mas quando se chega nessa perspectiva celestial, todos são filhos de Deus, todos são como anjos, todos ressuscitam porque estão no ressuscitado, aqueles que se tornam dignos. E é importante esse trecho de Jesus, quando Jesus vai dizer de fato que ele vai reservar este lugar onde essas leis não mais serão necessárias, aqueles que são de fato dignos de adentrar a vida eterna, aqueles que são dignos de fato de adentrar a essa realidade espiritual, a essa Jerusalém celeste. E lá, como todos seremos como anjos, essas relações não serão mais importantes. Como todos serão como anjos, diz Jesus aqui, isso não mais será importante. Não vai ser mais importante de quem ela é esposa. O fato é que ela vai ser uma adoradora perpétua. O fato é de que ela vai estar
eterna na ressurreição, no ressuscitado, inserida no ressuscitado, inserida no corpo do Cristo que glorioso está já ali no lugar de eternidade, separado a Deus para cada um daqueles que de fato acreditarem nessa proposta. E Jesus ele vai seguir ainda fazendo uso do próprio Pentateuco para abrir os olhos dos saduceus quanto à existência sim de uma eternidade, quanto à existência sim de uma vida após a morte, de uma ressurreição, de fato uma ressurreição que acontece através do Espírito Santo, através nos tempos atuais, através do Cristo, mas um lugar de fato que espera aqueles que acreditam em Deus, aqueles que vivem conforme a vontade do Senhor, porque ele vai mencionar Moisés, que era inclusive o homem mencionado por esses saduceus. Ele vai trazer Moisés novamente na realidade da sarça, dizendo que naquela fala de Moisés, ele já vai tratar aquela voz da sarça como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Jesus devolve aquele confronto que eles o fazem ali, tentando testar Jesus realmente. Ele devolve esse confronto para aqueles saduceus, dizendo: olha, se Moisés o disse, será que Moisés estava a serviço de um Deus de mortos? Ou será que ele estava falando de um Deus de pessoas vivas, de pessoas que já estão ressuscitadas nele em Deus? Jesus devolve esse confronto. Então, os fariseus, os escribas que ali estavam, eles dizem a Jesus: mestre, falaste bem. Por que eles faziam isso? Por que eles se alegraram com a maneira como Jesus se posicionou ali diante daqueles saduceus? Porque eles defenderam uma fé que os fariseus tinham, a fé nessa eternidade, a fé nessa ressurreição de fato, e eles não mais ousaram questionar Jesus. Eles não mais ousaram perguntar a Jesus a respeito de nada, porque Jesus fundamentou a lei. Jesus aplicou a lei e Jesus devolveu o confronto fazendo uso da própria lei, ressignificando a lei com olhos espirituais. Esse convite que o Senhor me faz agora, a voltar nessa leitura, aplicando essa leitura na minha vida. Muitas das vezes eu, Érico, me posiciono como esse saduceu, me apresentando diante do Senhor, questionando o Senhor por aquilo que os meus olhos ainda não são capazes de ver, questionando o Senhor por coisas que a mim ainda não foi revelado e que, pelo fato da minha humanidade, eu ainda não sou capaz de enxergar. E muitas vezes me coloco nesse lugar de perguntar a Deus, de confrontar o Senhor. Poxa vida, Deus, mas e aí? E aí, eu me dediquei, eu fiz isso, eu servi, eu estava lá, mas e aí, por quê? Por que os males? Por que tem coisas ruins ainda acontecendo comigo, com os meus? Por que existem ainda tantas provas? Mas por uma falta de compreensão. E Jesus, através dessa leitura, o Senhor vem falar forte ao meu coração que é sobre a entrega, é sobre acreditar que existe algo no pós, é sobre acreditar que existe algo me esperando além e algo que eu ainda não sou capaz de compreender. Portanto, não há que questionar os sofrimentos desta vida, não há que eu questionar, não há por que eu questionar as dificuldades que enfrento na minha vida, porque o que me espera é muito maior do que isso. E o próprio Cristo me garante isso nessa leitura. O próprio Cristo me garante que aqueles que são dignos de estar com Ele, aqueles que são dignos de estarem com Ele em sua glória, quando eles estiverem ali na eternidade, os que de fato forem dignos, eles serão como anjos. Eles se constituirão como anjos e ali adorarão ao Senhor. A gente vai experimentar aqueles que estiverem inseridos no Cristo, que de fato se esforçarem para estarem inseridos no Cristo, eles de fato viverão adorando o Senhor por toda a eternidade. Eles de fato permanecerão com o Senhor. E esse convite que o Senhor me faz fortemente para não me posicionar como esse saduceu, mas me posicionar como alguém que no Espírito compreende a dimensão desse olhar que Jesus apresenta, uma dimensão de eternidade, uma dimensão não superficial, não uma dimensão que está atrelada somente àquilo que os meus olhos dão conta de ver, aquilo que os meus olhos dão conta de compreender, de decodificar, mas aquilo que me espera depois, que é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o meu Deus, o seu Deus, meu querido irmão. Neste momento de oração, eu quero pedir ao Senhor
que possa vir com o Seu Espírito Santo nos ajudando, contribuindo conosco, para que a nossa visão se amplie e, diferente dos saduceus, nós sejamos capazes de enxergar além, de enxergar com os olhos do Cristo, de enxergar a eternidade, de enxergar essa realidade que não vive uma lei que aprisiona, mas uma lei que liberta pelo Espírito, um Espírito que vem, apresenta essa lei, ressignifica essa lei e dá a nós a liberdade. Vem, Espírito Santo de Deus, neste momento, Espírito Santo, ampliar a nossa visão. Vem, Espírito Santo, fazer com que nós olhemos para a eternidade, fazer com que nós, de fato, contemplemos o eterno, contemplemos aquilo que nos aguarda na eternidade. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, humildemente, perdão por todas as vezes, Senhor, em que me faltou fé, todas as vezes, Senhor, em que os meus olhos humanos, em que a minha visão limitada, ela foi determinante, Senhor, da minha oração. Ela condicionou a minha oração. Muitas vezes, Senhor, ela minou a minha fé. Eu te peço perdão, Senhor Jesus. E neste momento de contemplação, eu quero nesta hora, Senhor, agradecer por todas as oportunidades de adoração que o Senhor me concede. Porque creio, Senhor, que na adoração o Senhor antecipa como será a vida celeste. O Senhor antecipa como será a vida na eternidade. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por aquilo que nos reserva. Obrigado, Senhor. Que nós possamos te contemplar no teu trono nesta hora, reconhecendo a tua majestade, reconhecendo, Senhor, que tu és o Senhor da nossa vida, reconhecendo que não há outro Deus senão o Senhor. Reconhecendo, Senhor Jesus, que os nossos olhos, as nossas visões, a nossa audição, ela é limitada, Senhor, e somente contigo nós somos capazes de ir além, de enxergar o eterno, de enxergar o céu. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço, meu irmão, que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana.